Este, para muitas pessoas, foi o melhor tempo de Israel, porque foi um tempo de prosperidade para a nação de Israel. Na verdade, a nação de Israel estava dividida em duas partes. Depois que Salomão desobedeceu a Deus e Roboão, seu filho, assumiu o reino no lugar dele, Deus havia dito a Salomão, por causa dos pecados dele, que iria dividir o reino em duas partes. Iria dividir o reino, uma parte no norte, 10 tribos de Israel, iria ficar com outro rei, mas Deus havia falado para Salomão que iria conservar uma tribo de Israel por causa do amor que ele tinha por Davi, e então ficou chamado o reino do sul, o reino de Judá, com a tribo de Judá e Benjamim. O reino do norte ficou com as 10 tribos de Israel, e o primeiro rei foi Jeroboão, filho de Nebate. A capital do reino do norte foi Samaria, a capital do reino do sul de Judá ficou a cidade de Jerusalém. Jeroboão foi um péssimo rei. Ele, para evitar que os judeus fossem a Jerusalém adorar ao Senhor, e ali eles voltassem para o rei da descendência de Davi, Jeroboão colocou bezerros de ouro lá na cidade de Samaria, e ele falou: aqui nós vamos adorar ao Senhor também. Enfim, o reino do norte teve 19 reis e nenhum deles serviu ao Senhor, todos eles foram maus. Se você ler o livro de Reis, você vai ver que alguns se suicidaram, outros foram traídos e mortos, o reino foi tomado por outras pessoas, enfim, só tragédias aconteceu no reino do norte, chamado reino de Israel. Deus levantou profetas no reino do norte também, alguns deles se tornaram conhecidos de nós. Foi um bom tempo aos olhos dos homens, porque Acabe reinou por 22 anos, dos anos 874 ao ano 853 a.C. Foi um tempo de prosperidade para Israel, de chuva, de colheitas, e também foi um tempo em que ele conseguiu ter paz com o reino de Judá, e até mesmo a filha de Acabe se casou com o filho do rei de Judá, Josafá, que era um homem temente a Deus. Ele tinha um grande exército. Ele colocou no ano 853 a.C., 2.000 carruagens de guerra contra os assírios e 10.000 grupos de soldados, de maneira que ele expulsou os assírios da sua terra. Um historiador, a arqueologia mostra em escavações daquela época, e encontrou artefatos que eles consideraram de valor inestimável para a época, tal era a riqueza do reino de Acabe. Se um historiador fosse escrever sobre aquela época do ponto de vista humano, iria dizer que foi o melhor dos tempos. Mas aos olhos de Deus foi o pior dos tempos, porque Deus vê as coisas de uma perspectiva diferente do que os homens olham. Às vezes o homem mede um tempo pela prosperidade, pela riqueza, mede uma época da história humana como uma época boa, mas muitas vezes aos olhos de Deus aquela época é terrível. De maneira que a Bíblia diz aqui que Acabe foi o pior rei da história de Israel, que antes dele nem depois dele houve um rei tão mau como Acabe. O problema de Acabe é que ele não quis, ele dizia que ele adorava ao Senhor Deus de Israel. Ele adorava ao Senhor Deus de Israel, mas ao mesmo tempo ele adorava a Baal. Se estabeleceu em Israel um sincretismo religioso, de que você pode adorar outros deuses, e ao mesmo tempo pode adorar ao Senhor. E na verdade isto é pior, conforme Jesus falou lá no livro de Apocalipse. Era melhor você ser frio ou você ser quente do que você ser morno. Ao mesmo tempo que você fala eu sirvo a Deus, você serve a outros deuses também. Este era o problema de Israel.
Agora, não somente em adorar a Baal e a outros deuses, mas Acabe talvez por querer fazer uma aliança com o reino dos fenícios, ele se casa com a filha do rei Etibaal, que era o rei dos Sidônios, o rei dos fenícios. A Fenícia ficava ao lado do mar Mediterrâneo, no lado esquerdo ali no mapa de Israel. As duas cidades mais importantes da Fenícia era Tiro e Sidom. Era uma região não pertencia a Israel, não de judeus, de gentios, e eles eram adoradores de Baal. E Acabe, ele se casa com Jezabel, que foi a pior mulher descrita na Bíblia e é usada no Novo Testamento para falar de alguém ímpia que odiava a Deus. Ela era uma devota fervorosa de Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus das colheitas, o Deus do vento, o Deus das nuvens. Ela era uma fervorosa adoradora de Baal. De maneira que Acabe, para agradar a sua esposa, ele levanta na capital do reino de Israel, lá em Samaria, ele levanta um templo dedicado a Baal, e ali ele coloca um altar de adoração a Baal, além de fazer um poste ídolo de Aazerá, que era uma outra deusa mãe de Baal, deuses da fertilidade. Ela até deixou que pessoas adorassem ao Senhor, mas a intenção dela era instituir a Baal como a adoração oficial de Israel. O Deus oficial de Israel seria Baal, porque Baal é quem dava chuva, e Baal é quem estava dando prosperidade ao povo do norte de Israel, aos judeus, às pessoas que moravam no norte de Israel. Ela acolhia na sua mesa, ela sustentava financeiramente os profetas de Baal, centenas deles. A Bíblia diz que comiam da sua mesa. Ela dava um sustento financeiro para os sacerdotes, centenas deles, sacerdotes de Baal. Quando a gente lê mais para frente, quando Elias desafia os profetas lá de Baal, os sacerdotes de Baal, havia 450 sacerdotes de Baal e 400 da Astarote, 850 profetas que na verdade viviam debaixo do sustento do reino. Mas ao mesmo tempo ela mandava executar os profetas que se diziam do Senhor, mas que não aceitavam uma adoração de outros deuses, aqueles profetas que falavam que só o Senhor deveria ser adorado. Jezabel mandava executar esses profetas aí, matar esses profetas aí. De maneira que, aos olhos humanos, poderia ser um tempo de prosperidade, um tempo de alegria, em que todos os deuses levam aos céus, e que é um tempo de fartura financeira, um tempo em que Israel está forte nas guerras. Era um bom tempo para os historiadores, mas um pior tempo aos olhos de Deus, porque Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, estava longe do Senhor. E Deus sempre tem uma voz em todas as épocas. Quando você estuda a história da igreja, eu gosto da história da igreja, você vai ver que nas épocas das maiores trevas, sempre uma luz brilhou ali no meio das trevas, para trazer luz ali no caos, num lugar, num tempo em que as pessoas estavam longe do Senhor. E então, é interessante porque quando você lê aqui no final do capítulo 16, fala que nos dias de Acabe e Iel, o homem que morava em Betel, ele edificou a cidade de Jericó. E a princípio, quando a gente lê esse texto, fala, o que isso tem a ver com o rei? O que eu vejo que tem a ver é porque o autor do livro aqui de Reis, que possivelmente tenha sido Jeremias, ele quer mostrar que não havia nenhum valor na palavra de Deus, ou nenhum valor no que homens de Deus falaram no passado, que eles não davam valor àquilo lá,
Porque há mais de 500 anos, Josué, quando destruiu a cidade de Jericó, Josué ele profetizou, ele falou o seguinte: olha, que quem for edificar a cidade de Jericó novamente, essa cidade não é para ser edificada, mas quando alguém quiser edificar, ao colocar os fundamentos, o seu filho mais velho vai morrer, e quando colocar os portões da cidade, o seu filho mais novo vai morrer. Esta foi a palavra de Josué. Mas não havia valor aos profetas do Senhor, não havia crédito, as pessoas não acreditavam mais nas histórias dos milagres de Deus e do julgamento de Deus sobre aqueles que desobedecessem. De maneira que o escritor coloca aqui, que naqueles dias, aquele homem, ele resolveu edificar a Jericó, e quando ele lançou os fundamentos da cidade, seu filho mais velho morreu, e quando ele colocou os portões da cidade, seu filho mais novo morreu, segundo a palavra que Josué, filho de Num, havia falado. Porque quando a gente, às vezes há uma geração em que não acredita no julgamento de Deus, não acredita que as coisas vão acontecer como Deus falou, não acreditam que a palavra do Senhor, esta palavra é antiga, essa palavra já tem mais de 500 anos, esta palavra não vai interferir na nossa vida, não vai mudar a nossa história. Ou seja, o descrédito com as escrituras era óbvio naquele tempo de Acabe, em que você poderia ser feliz, e isso é o que importa. Não importa o Deus que você serve, você pode ser feliz adorando ao Senhor e a Baal ao mesmo tempo, e não tem problema nenhum. Você pode adorar a vários deuses e não tem problema nenhum. E estes eram os seus ídolos, e hoje nós temos ídolos. Talvez você fale: pastor, eu não consigo entender como alguém poderia adorar a um Deus assim. Mas nós também hoje temos os deuses brasileiros, os deuses da nossa cultura, os deuses da nossa época, os deuses de Mamon e da fama e do nome, o Deus da internet, tantos deuses. Tudo aquilo que você colocar à frente de Deus na sua vida acaba se tornando o primeiro, acaba se tornando um ídolo, acaba se tornando o Deus da sua vida. Pode ser até o filho, até o marido, a esposa, o pai, a mãe, ou alguma pessoa que você coloca à frente de Deus, acaba se tornando o seu Deus e o seu ídolo também. Bom, num tempo de trevas, a Bíblia de repente, sem apresentações, ela coloca um homem em cena chamado Elias. Não há uma introdução a ele, não há uma coisa falando da vida dele anterior, não fala de como ele vivia, não fala dos seus hábitos, não fala se ele já havia profetizado antes, não fala se ele chegou, por que método ele chegou a estar diante do rei, porque você não chega diante do rei assim, qualquer pessoa. É a mesma coisa que eu chegar diante do presidente dos Estados Unidos e entrar lá na Casa Branca, e ele está lá sentado na mesa, na sala presidencial, e eu entro lá e abro a porta e dou uma palavra para ele. Enfim, Acabe, ele chega diante do rei, ele aparece do nada. A única coisa que nós sabemos, ele que era, a Bíblia o chama de Tesbita, da cidade de Tisbe, que até hoje os historiadores, os arqueólogos não conseguiram localizar esta minúscula cidade em Israel, que ficava lá na região de Gileade, na tribo de Manassés, do lado direito do Rio Jordão, lá em cima, lá para o lado do Mar da Galileia, do lado direito, do lado de lá do Jordão, uma pequena cidade, uma vila desconhecida, que não está no mapa, não estava no mapa anteriormente, e daquele lugar de deserto, de pedras, de terra, sem árvore, ali Deus levanta um homem que a gente vê que era um homem rústico, grosseiro, se vestia de peles de animais, de camelos, e um homem duro, que não era tão polido nas suas palavras, e de repente Deus o coloca no meio desse caos para ser a boca dele. E Elias chega diante do rei de Israel, de um rei perverso, e precisaria ter muita coragem para chegar diante de um rei perverso como Acabe. E talvez a sua esposa Jezabel, que o dominava o seu marido, dominava Acabe, e que influenciava demasiadamente a sua vida. E Elias chega e dá uma palavra
sem meias palavras. Ele chega e fala assim: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, nem orvalho, nem chuva cairá do céu nestes anos, até que eu diga que vai chover novamente, a não ser quando eu disser. Esta foi a palavra dele. Foi a única coisa que ele falou e saiu dali da presença do rei. Não sei, eu acho que não deu nem para o rei digerir direito aquilo que ele ouvira naquele momento. Ele não pediu uma foto, né? Se fosse hoje, já deixa eu aproveitar que eu estou aqui na presença do rei, deixa eu tirar uma foto aqui para colocar no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Não fez nada disso. Ele entrou e saiu e deu uma palavra. Na sua palavra a gente vê algumas coisas aqui, e quando você lê o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era um homem como eu e você, era humano, ele tinha emoções, tinha dúvidas, tinha medos, tinha sentimentos como qualquer ser humano. A Bíblia diz: Elias era um homem como eu e como você, e ele orou insistentemente ao Senhor, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ou seja, a Bíblia fala que antes de Elias chegar ali diante do rei, ele orou insistentemente, ele buscou a face de Deus. Talvez ele falou: Senhor, algo precisa acontecer para chamar a atenção do teu povo, algo precisa acontecer para o teu povo se voltar para ti. E então ele ora insistentemente, ele recebe no seu coração uma palavra de Deus, ele vai até o rei, ele fala isso daí: olha, tão certo como vive o Senhor, diante de quem eu estou, a quem eu sirvo, tão certo. Ele sabia, meu amado, que ele servia a um Deus que estava vivo. Seu Deus não era morto. Porque eu gosto de cânticos que exaltem a Deus. A nossa igreja prioriza cânticos que exaltem a Deus. Nós podemos cantar alguns cânticos de guerra ou coisas assim, mas eu gosto de cânticos que falam que Ele é incomparável, Ele está sentado sobre um trono, que reinos e domínios deste mundo e governos passam, mas o reino de Deus está lá para sempre, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que manifesta a sua presença, um Deus que faz milagres, um Deus que guarda o seu povo, um Deus que abençoa, um Deus que responde orações, meu amado. Não é uma religião humana, nós servimos a um Deus vivo. Não é mudar de religião, não é deixar de ser católico para ser evangélico, não, é um relacionamento com Deus vivo, em que você anda com Ele, você confia nele. Então Elias, ele tinha certeza daquilo. Eu sei diante do Deus que eu vivo e a quem sirvo, tão certo como vive o Senhor, não vai cair nenhum orvalho sobre a terra, não vai cair uma gota de chuva sobre a terra por anos, não era por uma semana, um mês ou 6 meses, por anos, até que eu fale que vai chover de novo, e vira as costas e vai embora. Que palavra impressionante. Eu acho que chocou o rei deve ter pensado: quem é esse maluco cabeludo aí, barbudo? Quem é esse maluco com essa roupa estranha? Como vocês deixaram entrar nesse lugar para me falar uma palavra desta? Ele estava lá para falar o que Deus queria que ele falasse. A função dele não era agradar a este ou aquele. Sabe, queridos, às vezes nós podemos pensar: puxa, o nosso tempo é difícil, as coisas são difíceis. John Wesley, ele escreve no seu diário, quando ele viu na Inglaterra, nos tempos de John Wesley, ele diz que para cada casa que havia 6 tabernas, lugares de prostituição e bebedeira. E ele visitou a cidade de Newcastle, e ele fala o seguinte no seu diário: eu nunca vi um povo falar palavras tão imorais e obscenas como nesse lugar. Eu nunca vi tanta iniquidade numa cidade como eu vi aqui. Este lugar com certeza está pronto para um avivamento.
Por quê? Porque ele falou, onde o pecado existe, ali é um lugar onde Deus pode derramar da sua graça e libertar as pessoas e se mover naquele lugar de uma maneira extraordinária. E com certeza era isto que queimava o coração de Elias. Quando ele chega diante de Acabe, ele fala esta palavra, porque a intenção era, se Baal é o Deus da chuva, e se vocês agradecem a Baal pela chuva e pelas colheitas que vocês têm, vocês vão ver que há alguém, que Baal não é nada, mas que o Senhor é Deus, e debaixo da palavra que eu falar, por anos, não vai chover sobre a terra. Ele sai daquele lugar. E eu vejo que Deus, ele faz algumas coisas aqui no texto, para que tem lições para nós. Primeira coisa, que quando ele sai dali, Deus fala para Elias, saia daqui, vá para o leste, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, saia daqui. Primeira coisa que Deus quis fazer com Elias, com o seu profeta, foi protegê-lo, guardar a sua vida. Deus falou para ele, saia daqui e vai para, se esconde, junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Vai, saia daqui, se esconda. Porque às vezes a gente acha que a maneira de Deus nos proteger é nos guardar onde nós estamos, e algumas vezes nós temos resistência, porque nós pensamos o seguinte, se Deus está comigo, eu não vou morrer de jeito nenhum, eu não vou esconder coisa nenhuma, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de fé, e eu vou ficar aqui, e quando Jezabel mandar me matar, eu vou mandar o diabo sair e repreender. E às vezes a estratégia de Deus é diferente da nossa estratégia. Eu creio na presença dos anjos, eu creio que os anjos nos guardam, eu creio na palavra de Deus que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu creio na proteção do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida daquele que ama Deus. Eu creio que há um escudo à nossa volta, eu creio que os demônios veem fogo ao nosso redor para nos guardar. O Senhor é o nosso escudo. Eu creio que no mundo espiritual, os demônios, ao olharem para nós, veem a luz de Deus em nossa vida. Eu creio em tudo isso daí, mas alguns momentos na vida, Deus quer que você se esconda, Deus quer que você saia daquele lugar. Acabe iria procurar matar a Elias, e Deus queria guardá-lo, e a maneira de Deus guardar o profeta foi escondê-lo. Você se esconde, você vai lá para a região de Querite, do leste do Jordão, lá é deserto, você se esconde lá em um daqueles lugares, lá próximo ao rio, esconda-se lá, fique lá, até eu mandar você sair daquele lugar. Então olha só, meus amados, às vezes Deus quer nos tirar do lugar de perigo. O fato de eu confiar em Deus não faz com que, quantas pessoas baseadas numa fé cega perderam a sua vida? Paul Yong-cho mesmo, ele conta no seu livro, num livro antigo, eu me lembro que ele conta uma história de que umas moças lá na Coreia do Sul estavam uma época de enchente, tempestades, e o rio havia transbordado, e elas iam para o culto, para a igreja que ficava do outro lado do rio, e a ponte havia caído, e elas falaram, não, nós somos de Deus, e se Pedro andou sobre as águas, nós podemos andar sobre as águas. E elas oraram ali na beira do rio, e entraram na correnteza, e colocaram o pé, e a correnteza levou-as, e elas morreram. E Paul Yong-cho conta isso daí. Porque às vezes a fé da pessoa, ela é loucura. Ela é como o diabo falou para Jesus, se você realmente é filho de Deus, pula daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em pedra nenhuma. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou pular daqui, eu não preciso pular do 10º andar de um prédio para dizer que Deus é Deus. Então, Deus não estava dizendo para Elias que ele precisava ser corajoso naquele momento, no sentido de desafiar Acabe, ficar ali naquele lugar, mas que ele deveria se esconder junto ao ribeiro
ribeiro de Querite, ao leste do Jordão, ficar ali no lugar. Eu estive uma única vez naquela região que eu me lembro, eu estive lá com a minha esposa, com um grupo de irmãos da igreja, acho que há muitos anos, uns 25 anos atrás, a única vez que eu fui ali naquela região, uma região deserta, árida, você ali tem um penhasco, o ribeiro passa lá embaixo, um fio de água que você vê de uns 100 metros de altura, talvez 90, 100, 150, eu não sei, muito alto, que você tem medo de chegar perto para olhar as paredes daquela montanha de terra apenas, de pedras, e você vê alguns buracos e pequenas cavernas ali naquele lugar. Era o lugar ideal para Elias se esconder, de maneira que a Bíblia diz que Acabe o procura por todo Israel e procura até nas terras estrangeiras para matar a Elias depois que a seca veio, porque um ano sem chuva, um ano e meio sem chuva, e o pasto, Israel já é um lugar seco, o pasto que restava secou, os animais começaram a morrer de fome, a comida acabou, as colheitas, não tinha colheita, aquilo que havia guardado acabou, e de repente um desespero geral, e o rei manda procurar Elias por todos os lugares, e Deus mandou Elias se esconder naquele tempo lá. Agora eu vejo que além de Deus querer proteger, eu confio, eu creio na proteção de Deus, eu creio que Deus nos livra do mal, eu creio que Deus nos protege, mas eu vejo que a intenção de Deus também era treinar a Elias, porque olha só, você está num lugar deserto, a gente não gosta de ficar isolado. Eu sou uma pessoa que, pelo meu temperamento, eu poderia viver um tempo talvez isolado em algum lugar. Se você me colocasse numa ilha deserta, eu acredito que eu ficaria lá, tudo bem, tal, né, lendo a minha Bíblia, tal, né, mas as pessoas no geral não suportam ficarem sozinhas. Você pode imaginar Elias ficar ali, os dias que não passam, aquele sol de 40, 45 graus, aquele deserto, você olha para um lado, não tem nada, a não ser pedras e terra, sem vegetação, sem verde, sem nada, sem internet, sem contato com o mundo, sem ler o jornal, sem televisão, sem contato com ninguém, sem ver uma única pessoa, e vai passando uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano e meio, 2 anos. O que você faz nesta hora? As pessoas estão acostumadas a gostarem de holofote, de serem vistas, de serem observadas, e você está num lugar deserto. O que você faz num lugar assim? Sozinho, sem ver uma única pessoa. Eu vejo que às vezes Deus nos coloca em lugares de isolamento, de não reconhecimento, de não publicidade, para que você aprenda, você cresça, você não viva pelos holofotes ou por aquilo que os outros achem a teu respeito. Era um tempo de treinamento. Eu fico pensando o que Elias fez nesse tempo, porque ele não tinha contato com ninguém, ele ficou ali no meio do nada, ele estava ali. Eu vou contar até 1000, à noite eu vou olhar pelas estrelas, ficar lá contando 1, 2, 3, eu creio que o que mais Elias fez naquele tempo foi orar e ter comunhão com Deus, e falar com Deus, e se ele tivesse algum pedaço de pergaminho, coisa assim, que os pergaminhos eram grandes dos livros de Moisés, mas talvez ele tivesse alguns salmos de Davi, ou algum pedaço de pergaminho que ele lia e meditava e orava, mas na verdade Deus estava preparando ele para algo maior que ele iria ter que passar dali a 3 anos e meio, quando ele fosse sair daquele lugar e enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Porque tudo Deus tem um tempo de preparo na nossa vida, para que você aprenda, meu amado, a ficar calado. Às vezes Deus quer que você fique calado, às vezes as pessoas podem falar mal de você, às vezes as pessoas podem criticar a você, às vezes as pessoas podem ser injustas com você, mas às vezes é um tempo de você ficar calado, entregar a Deus as coisas e esperar no Senhor
Senhor, esperar em Deus e aproveitar aquele isolamento para orar e buscar ao Senhor e deixar Deus trabalhar na sua vida, que é o que nós precisamos. Eu vejo que Deus estava aqui querendo proteger a Elias, treinar a Elias e prover para Elias, porque a gente vê a maneira que Deus vai tratar, e Deus fala assim para Elias: olha, você beberá da água do ribeiro, e ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Eu fico pensando, a gente lê a Bíblia e a gente acha tudo normal, né? Mas se você ouve no teu coração, porque não quer dizer que Deus falou em voz audível para Elias. Deus não falava em voz audível toda hora, como a gente pensa que Deus falava. Acho que você pensa assim, que Deus falava: Elias, e ele assim: Senhor, olha, faça isso. Não, eu vejo que a maior parte das vezes Deus falou com os profetas na voz interior, como fala comigo e com você. E Deus falou para Elias, ele entendeu que era a voz do Senhor falando para ele, e você vai beber da água do ribeiro, eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Corvos para os judeus era um animal imundo. Eu não sei o que passou na cabeça de Elias naquele momento, que será que Deus vai mandar corvo para eu comer, mas corvo é um animal imundo. Ele diz que ordenou aos corvos para me sustentar, mas como assim? Como eu vou ficar lá no meio do nada, vou beber da água do ribeiro e corvos vão me sustentar? Como será que eles vão me sustentar? Eu não sei como eles vão me sustentar, mas aqui o importante da história é que a Bíblia diz que Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ele se retirou e ele ficou morando ali. Ele ficou morando, não ficou de passagem, ele ficou morando ali junto ao Jordão, ao ribeiro de Querite, ficou morando ali naquele lugar. A gente precisa ter fé para acreditar nas coisas que Deus fala, de que aquilo que Deus falou vai acontecer. Hoje nós temos uma Bíblia em nossa mão, e o mundo pode falar que é conto da carochinha e que nunca vai acontecer o que está escrito neste livro, mas eu no meu coração, Edson, tenho a certeza absolutíssima de que aquilo que está escrito aqui neste livro, nesta palavra, vai acontecer, vírgula por vírgula vai acontecer, que pode passar os céus e a terra, mas esta palavra não vai falhar jamais. Pessoas falaram ao longo da história que dali a alguns anos este livro não existiria mais. Voltaire falou que 50 anos depois da sua morte este livro não existiria mais, e no entanto, centenas de anos depois, aqui estamos nós com este livro em nossa mão, o livro mais traduzido na história da humanidade, mais vendido, o maior best-seller, o livro mais vendido na história da humanidade, e que ainda hoje, depois de milhares, mais de 2000 anos que o último escritor escreveu, que João escreveu o Apocalipse, nós ainda somos transformados por esta palavra, e a gente a lê lá em nossa casa pela manhã, e o nosso coração parece que vai sair pela nossa boca, o nosso coração parece que começa a pegar fogo quando a gente começa a ler esta palavra, meu amado, porque ela é verdadeira, é a palavra de Deus. Então podem falar o que quiser, podem falar que é ilógico, podem falar que é irracional, podem falar que é anticientífico algumas coisas. O que eu tenho visto é que aquilo que o homem não consegue explicar, às vezes a arqueologia começa a descobrir. Eu me lembro até mesmo quando eu lia tanto tempo atrás, às vezes não havia na história uma descrição de um governador chamado Pilatos. Não havia na história, não aparecia o nome dele lá, e então só está na Bíblia, até que depois de anos a arqueologia descobriu uma pedra lá dizendo que Pilatos era o governador da Judéia. Porque às vezes o homem pensa, bom, aqui não se comprova cientificamente, mas um dia cada palavra deste livro vai se cumprir. Então Elias, ele simplesmente creu em Deus. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, eu não sei de que maneira Deus vai fazer. Deus falou para eu ir até o ribeiro, eu vou beber da água, e Deus falou que vai mandar corvos de alguma maneira para me sustentar, então eu vou fazer aquilo que Deus falou que era para eu fazer. É isso que interessa. A fé
naquilo que eu às vezes não entendo, mas eu acredito que Deus falou que é a verdade. Era animal impuro para os judeus. Interessante porque os corvos são carnívoros, eles comem carne, eles não distribuem carne. Só que a Bíblia diz que todas as manhãs e todas as tardes, os corvos passavam voando por ali. Talvez animais que morreram, gado que morreu pela seca, ou enfim, antes da seca vir ainda, os corvos de algum lugar, eles pegavam carne, e eu não sei onde eles pegavam pão. Onde eles pegavam pão? Em algum lugar. Eles pegavam carne e pão todas as manhãs e todas as tardes, e eles passavam voando ali por cima, e de repente caía do bico deles aquele filé mignon, e caía aquele pedaço de pão, e caía aquele hambúrguer. Não sei se eles já deixavam pão em cima, carne no meio e pão embaixo, caía aquele X sem salada, né? Ali de manhã e à tarde, todos os dias. Eu não sei por quanto tempo, mas eu sei que isso aconteceu por meses. Isto é inexplicável, isto não é um bom senso eu pensar numa coisa assim, mas Deus é especialista em fazer o inexplicável aos olhos humanos. Deus é especialista em suprir necessidades de maneira que nós nem imaginamos como elas poderiam ser supridas, meu amado, quando nós cremos no Senhor. Então Deus faz uma coisa inusitada. Além de tudo, eu fico pensando que Deus ainda quis dar uma companhia para alguém que estava sozinho demais por meses, e que todas as tardes, e talvez Elias acordava pela manhã, ele descia até ali ao ribeiro, ele pegava lá, talvez fez ali com folhas, algum pedaço de pedra, e fez lá tipo uma vasilhazinha, ele enchia com a água, e ele ficava ali sentado esperando a comida cair dos céus em algum momento, esperando os seus amigos aparecerem no lugar de deserto. Eu vejo que Deus ainda traz um consolo para o seu servo, em mandar aqueles animais voadores passarem por ali, e ele todos os dias pela manhã e à tarde, ele ficava com os olhos para os céus, sabendo que o Senhor a quem ele servia, iria suprir a sua necessidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele ficava esperando no Senhor. Isto nos ensina a depender de Deus, meu amado, porque Deus, ele faz as coisas de uma maneira. Ele poderia dar um boi passando por ali, morrer ali por perto, e ele iria ter comida por um mês. Mas Deus às vezes quer nos ensinar e quer nos treinar a depender dele dia a dia. Às vezes Deus não nos dá por um mês, às vezes Deus não nos dá por um ano. Você pode ter fartura por um ano, mas às vezes há períodos em nossa vida que Deus quer que a gente aprenda a depender dele no amanhã, no hoje, e que o Senhor vai ser fiel amanhã, e depois de amanhã o maná vai vir novamente, e depois de amanhã o maná vai vir novamente, para que a gente aprenda a depender de Deus. Como Jesus falou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é para dar para a semana toda, não é para dar para o mês todo, porque nós precisamos aprender a depender de Deus dia a dia, meu amado, dia a dia. Às vezes a fartura faz a gente perder a dependência. Às vezes o fato de nós termos já para o mês que vem, faz a gente não esperar milagres em nossa vida, porque milagres acontecem em momentos de crise, milagres acontecem quando nós recebemos uma notícia que não é boa, quando alguém fala que você está com câncer, o médico te dá o relatório, é nesta hora que você precisa de um milagre de Deus na sua vida. É quando você perde o emprego, que você precisa crer que Deus de alguma maneira sobrenatural vai suprir as suas necessidades de uma maneira que você não espera, meu amado. Pode ser através da igreja, pode ser através de um irmão, pode ser através de um parente, pode ser através de um outro meio qualquer.
Eu me lembro quando eu estava na escola bíblica e eu tinha estudante de escola bíblica, tem tão pouco dinheiro, mas eu me lembro que eu tinha que pagar a escola, eu não tinha dinheiro, eu havia ofertado o dinheiro que eu tinha, e um dia embaixo da porta, eu não falava para ninguém, embaixo da minha porta, lá do meu quarto, da pensão, tinha um envelope branco, eu abri lá e tinha um dinheiro por mês, porque Deus é fiel, Deus é fiel. Eu havia ido ouvir um missionário, coloquei até na internet, e ele está vivo ainda, a esposa dele já morreu, ele deve ter mais de, sei lá, uns 90 anos, talvez. Eu me lembro que ele foi dar uma palestra naquela época, tanto tempo atrás, acho que foi no Tio Cássio, e isso mais de 40 anos atrás, e eu fui lá, eu tinha recebido meu salário, e naquela época a gente ia até no banco, sacava, dava o cheque, sacava o dinheiro, guardava no bolso, eu era solteiro ainda, e eu fui lá, e eu vi aquele missionário falando, ele traduzia a Bíblia, ele trabalhava na Wycliffe, uma missão de tradução da Bíblia, eu vi ele falando, eu era jovem, apaixonado por Deus, eu vi ele falando, e me lembro até hoje, eu estava com meu salário no bolso, enfiei a mão no bolso, assim, peguei, enrolei o meu dinheiro ali, né, e quando eu fui cumprimentá-lo lá, eu dei a mão para ele assim, fechada, coloquei na mão dele, ele pegou e fechou a mão, e eu saí dali abençoado, para andar a pé o mês inteiro para o meu trabalho, porque eu tinha dado tudo que eu tinha. Só me restavam os tickets de refeição para mim comer, né, a comida lá, o almoço e tal, e eu ia para a escola e para o trabalho aquele mês a pé, mas às vezes Deus nos deixa andar um pouco a pé também, para que a gente aprenda a ser grato a Ele, tendo o que comer e o que vestir, seja feliz, meu amado, a Bíblia diz. Então a gente tem que aprender, às vezes em nossa vida, a confiar em Deus. Então às vezes em nossa vida Deus deixa alguns instantes que o ribeiro se seque também, para que a gente aprenda a não olhar para ele. Deus não queria, porque a Bíblia diz que depois de alguns dias o ribeiro secou. Deus não queria que Elias ficasse totalmente dependendo de alguma coisa que não era o Senhor, meu amado. Porque a gente tem que entender em nossa vida que a nossa fonte é Deus. Isso que você precisa entender. A minha fonte é o Senhor. Deus usa meios diferentes, Deus usa pessoas diferentes, Deus usa trabalhos diferentes, Deus usa estratégias diferentes, mas é o Senhor. De maneira que esta porta se fechar, eu não vou ficar desesperado, porque o supridor da minha vida é o Senhor. Não era aquela empresa lá na Avenida Paulista que eu trabalhava. Eu fiz o melhor naquele lugar, mas chegou um momento que deu o tempo lá, eu tinha que ir para outro canto. A maneira seria diferente, Deus suprir as necessidades e abençoar a minha vida. Então o que eu vejo é que Deus queria que Elias fosse treinado na dependência todos os dias. Aí o diabo vem falar: mas e se amanhã os corvos não vierem? E se eles ficarem sem vir por uma semana? Às vezes o diabo quer colocar na sua mente que Deus não vai ser fiel, meu amado, mas Deus jamais deixa de ser fiel para aquele que crê nele. Davi, ele falou: eu já fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus é fiel para suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. É o Deus que sara, é o Deus que cura, sejam elas financeiras, é o Deus que supre. De maneira que eu sou grato a Deus pelo meu trabalho, mas aquilo é apenas um meio de Deus suprir as minhas necessidades. Eu sei que eu não vou morrer de fome se eu perder o trabalho. Deus de alguma maneira vai enviar os seus anjos, de alguma maneira alguém vai me abençoar, enfim, de alguma forma, eu não sei a forma. Se você perguntasse para Elias: olha, Elias, você acredita que corvos possam soltar carne dos céus e suprir? Evidentemente, talvez ele daria risada. Eu não posso pensar numa coisa assim, mas para Deus a quem nós servimos não há nada demasiadamente difícil, meu amado. Deus queria ensinar. Deus às vezes quer ensinar você a depender dele. Eu contei de manhã, então, são tantas histórias, mas já está tarde, mas eu me lembro apenas uma. Nós precisamos pagar o aluguel da igreja, enfim, era começo da nossa igreja. Uma irmã
nossa irmã Leia, a minha esposa talvez lembre dela. Eu me lembro que ela apareceu no nosso salãozinho, o primeiro salão nosso, e ela falou para mim, ela não era da nossa igreja, ela era da antiga igreja que eu fui pastor, e ela chegou lá e falou: pastor, é o seguinte, eu recebi uma herança, e eu dei o dízimo na igreja tal, mas eu estava no viaduto do chá, olha só, no meio de uma multidão, eu estava no viaduto do chá, e eu me lembrei de você, e Deus tocou no meu coração, que eu precisava levar uma oferta, trazer uma oferta aqui, e aquilo foi o que Deus supriu para pagarmos o aluguel, e suprir as necessidades, porque Deus traz a memória, Deus cuida de você, meu amado. Por isso que Jesus falou: olhem para os pardais, olhem para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Por que se você preocupa com as coisas básicas da vida, o comer, o beber, o vestir, o vosso Pai sabe que você precisa destas coisas. Então eu vejo que às vezes na escola de Deus, se você quer crescer na fé, algumas vezes Deus vai deixar você passar por algumas situações para que você aprenda a depender dEle, Salmo 112 diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, ele não tem medo de más notícias, minha vida está nas mãos de Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor. Se Deus quiser que você morra hoje, meu amado, nenhum médico vai conseguir resolver o teu problema. Se Deus quiser te levar hoje, você pode ir no maior especialista do Brasil que não tem cura, você pode ter todo o dinheiro, né? Steve Jobs, era várias vezes o homem mais rico do mundo, e você vê ele lá, uma das últimas fotos dele, roupa larga, pele e osso, porque você pode ter o dinheiro que for, quando chegar a sua senha, a sua vez, não tem escape. Então o que você precisa fazer a minha vida está nas mãos de Deus, Deus vai cuidar. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que trabalhar, tudo isso daí, mas eu confio no Senhor, que quando o ribeiro secar, é porque Deus tem uma outra porta aberta para a minha vida. Quando o meu ribeiro secar, porque ele poderia falar: não, eu não aceito o ribeiro secar, ordeno, água apareça, mas estava apenas se cumprindo a profecia dele, que não havia chuva sobre a terra, e não havendo chuva sobre a terra, até aquele riacho lá vai desaparecer. Então é hora de mudança, é hora de Deus me dirigir para uma outra porta maravilhosa. O ribeiro secou, Deus tem uma porta maior, esta porta se fechou, Deus tem uma outra porta melhor, Deus tem outros projetos, Deus tem outros planos. Então eu preciso aprender na escola de Deus a depender do Senhor. Você vai casar, puxa vida, nós estamos namorando, queremos casar, não temos ainda o necessário, queridos, faz a listinha. Eu e minha esposa tínhamos a nossa listinha lá. Faz a listinha lá, escreve lá o que você precisa, vai orar sobre aquilo lá. Eu me lembro que as irmãzinhas, eu tinha tarde da bênção naquela época, eu pregava tarde, aí eu acho que era quarta-feira à tarde, minha esposa cantava, né, dirigia o louvor, e eu e o Walter pregávamos naquele culto, e eu me lembro, tinha uma irmãzinha lá, ela não deve estar viva mais, mas cada quarta-feira ela trazia uma panela para nós. Você se lembra, né, querida, dela? Eu me lembro do rosto dela. Nós vamos fazer agora 41 anos de casados, mas cada quarta-feira ela trazia uma panela. Aí ela trazia uma panela pequenininha, na semana seguinte ela trazia uma frigideira, na outra semana ela trazia uma panela média, na outra semana ela trazia uma panela um pouco maior, na outra semana ela trazia um caldeirãozinho, e assim ela foi por 2 meses, nós casamos em 6 meses, ela foi sendo usada por Deus para montar a nossa conjunto de panelas, porque Deus é fiel para suprir cada uma das nossas necessidades. Tempos maravilhosos, nós escrevíamos as necessidades e víamos os milagres de Deus. Talvez você precise escrever algumas necessidades para você ver os milagres de Deus em sua vida, e para você comprovar que Deus é fiel, meu amado. Ele cuida de você melhor do que qualquer coisa, Ele cuida de você, meu amado. Então aprenda a descansar no Senhor, aprenda a confiar nele, porque o homem pode falhar, mas o Senhor jamais vai falhar na tua vida. E se esse ribeiro secou, é porque Deus tem uma outra porta para fazer um outro milagre em minha vida, que aconteceu aqui com a mulher de Sarepta, que é o próximo texto aqui de Reis.